Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor, que Deus os abençoe. Hoje quero trazer para vocês uma meditação que se encontra no livro de Tiago, onde eu estava meditando no capítulo 4 e 5, que traz grandes ensinamentos a respeito de muitas coisas desses dois capítulos. Onde começa falando, lá no capítulo 4, sobre a submissão a Deus. A minha Bíblia fala assim, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente está em conflito dentro de nós mesmos, né? Entre o povo há conflito, mas há um conflito interno entre a carne e o espírito, onde a carne deseja as coisas do mundo e o espírito deseja as coisas que são do alto. Então nós estamos em constante guerra dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito. E o que as pessoas têm cobiçado? O que eu e você temos cobiçado, temos buscado? Temos buscado as riquezas que se corrompem, que se destroem, que se enferrujam, como a palavra mesmo diz, né? Ajuntar esse tesouro nos céus, onde o ladrão não mina, onde a ferrugem não corrói. E aí, quando a gente não sabe pedir muitas vezes, né? Aquilo que a gente realmente necessita. A gente pede aquilo que é para gastar no nosso dia a dia, muitas vezes, com os desejos da nossa carne. A gente pede as coisas, não para edificação da nossa alma, mas para alimentar o nosso desejo, né? De, por exemplo, comprar uma roupa nova, comprar uma casa, comprar um carro, né? Fazer uma viagem. Então são coisas que a gente coloca diante de Deus que na verdade não alimenta o nosso espírito, a nossa alma, né? Alegra-nos, mas não traz um alimento para a nossa alma. E quando pede, não recebe, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então muitas vezes a gente não sabe nem pedir, nem orar, né? E Deus conhece a intenção do nosso coração, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando nós começamos a alimentar a nossa carne, os desejos da carne, não que sejam malignos, mas a gente começa a alimentar mais os desejos daquilo que nós vemos, nós queremos as coisas que nós contemplamos, por exemplo. A gente vê uma casa, a gente fica com vontade, né, de comprar aquela casa, a gente vê um carro, deseja trocar de carro, então, né, e o Espírito que habita em nós, né, que está ali esperando que a nossa alma seja alimentada para se alegrar conosco. Aí diz assim, é um versículo muito conhecido aqui, o versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quanto mais nós fazemos a vontade do Senhor, menos desejo de fazer as coisas do mundo nós teremos, porque estaremos alimentando o nosso espírito e aquilo que a gente alimenta mais se fortalece mais. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, né? Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, isso acontece no nosso dia a dia também. Podemos pegar como exemplo. Quando a gente começa a trabalhar com uma pessoa que ela é bem alegre, né? A gente se alegra no nosso trabalho. Pessoas que têm um bom ânimo, né? Uma boa postura, a gente começa a refletir algumas coisas daquela pessoa. E assim é com Deus, quando a gente aproxima de uma pessoa, a gente começa a ter afeição por ela, a gente começa, de certa forma, a imitar algumas coisas que aquela pessoa fala, que aquela pessoa realiza. E assim é com Deus, quanto mais nos aproximamos dele, mais dele nós vamos ter em nós. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Ali no versículo 9 que eu tinha pulado, né? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Aí vem o 10, né? Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Muitas vezes a gente não quer se humilhar. A gente acha que tá certo,
né? Os nossos pensamentos é que a gente está fazendo o correto, mas muitas vezes a gente não está, né? Nós estamos muito exaltados, precisamos descer. Precisamos descer na olaria para que o oleiro nos refaça, né? Porque o nosso vaso já está trincado, o nosso vaso já está vazando azeite e nós não percebemos, né? Queremos continuar assim. E aí o Senhor, ele nos leva à olaria mesmo sem nós querermos, e é mais dolorido, né? Quando o Senhor nos leva sem nós desejarmos, sem nós nos humilharmos, é mais dolorido. Então é necessário que nós nos humilhemos diante de Deus, porque aí o Senhor nos dará a vitória, né? Mais rapidamente o Senhor nos ajudará a vencer a situação que se levantou. Aí fala sobre a respeito de nós não julgarmos, não falarmos contra o nosso irmão, porque se falamos e julgamos o nosso irmão, estamos julgando a lei. E há um só juiz, que é o Senhor, né? Nós não somos juízes. E ainda diz lá no finalzinho, mas quem é você para julgar o seu próximo, né? Todos nós somos falhos. Nós podemos exortar, sim, os nossos irmãos quando vemos que as pessoas estão seguindo por um caminho errado, que não estão compreendendo onde estão indo, né? Pela sabedoria de Deus, pela direção do Espírito e da palavra, nós podemos, né, ensiná-lo, mas julgar não cabe a nós. Só o Senhor conhece o coração de cada um. E aí fala da incerteza dos planos humanos, lá no versículo 13. Que a gente diz, amanhã vou fazer tal viagem, amanhã nós vamos ir de mudança para outra cidade, lá nós ganharemos mais dinheiro, lá o salário é melhor, lá tem mais emprego, né? E a gente fica planejando coisas que a gente não conhece. Porque só o nosso amanhã, quem conhece, o nosso minuto, nosso segundo seguinte é o Senhor. Nós nada conhecemos, não podemos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura, né? Não podemos controlar os cabelos que caem na nossa cabeça. Então, como queremos decidir o nosso amanhã? Nós não podemos decidir. Temos que colocá-lo na presença do Senhor, sim, mas Ele é quem é o dono do amanhã, né? O dono do nosso futuro. Então, vamos colocar o nosso amanhã na presença dEle e Ele fará o melhor por nós. E aí, continuando no capítulo 5, né? Vem falar sobre as riquezas, né? As riquezas. Que se juntam, né, ali no versículo 2, a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Então, de que adianta, né? Quantos exemplos que a gente vê de pessoas, de famosos que eram, né, muito ricos e hoje as suas mansões, os seus carros de luxo, as suas propriedades, né, estão lá as traças, aos morcegos, aos animais, né, apodrecendo. Por quê? Porque não puderam levar consigo. Porque não juntaram tesouro nos céus, juntaram tesouro na terra, tesouros aqui na terra. O ouro e a prata de vocês enferrujam, e a ferrugem dele testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Então, muitas vezes, ainda essas riquezas foram obtidas fraudulando as outras pessoas, explorando as pessoas mais pobres, mais humildes, para conseguir as suas riquezas, e ainda achando que tiraram vantagem sobre isso, né? Mas Deus tudo contempla. Deus contempla os desejos e intenções do coração. Nós olhamos e vemos a aparência e conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam, pela maneira que elas agem, mas o seu íntimo, o seu coração, os seus pensamentos, né? Os seus desejos, é só o Senhor quem conhece. A não ser que a pessoa nos fale, mas mesmo assim não a conhecemos por completo. Então é só o Senhor quem conhece, mas Deus trará à tona todos os desejos do nosso coração que não agradam a Ele. Pode ter certeza, amado, que o Senhor, todas as consequências daquilo que nós fizemos, quer bom, quer ruim, recaem sobre nossas cabeças. Aí fala no versículo 5 ainda, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, muitas coisas nós temos ouvido desde o início, né, da caminhada do povo do Senhor nessa terra. Sempre houve homicídio, sempre houve guerras, sempre houve situações muito difíceis, né, de aceitarmos, muitas mortes, muitas coisas terríveis de se escutar, né? Dentro da palavra a gente vê coisas assim que a gente ficava, você parar para meditar a que ponto chega o ser humano, a maldade do ser humano, né? Direcionado pelo inimigo. E aqui
na continuação do capítulo 5, no versículo 7, ele fala sobre a paciência. Por que nós devemos ter paciência? Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Então, muitas vezes, a gente olha para um lado, olha para o outro, e o próprio salmista, né, no livro de Salmos, no livro de Eclesiastes, eles falam a respeito de como o ímpio prospera. Como os ímpios parece que não tem dores, não tem sofrimentos, e nós que servimos ao Senhor muitas vezes padecemos tantas lutas, né? Mas nós sabemos que a nossa recompensa não é aqui, né? Aqui estamos de passagem, nós somos peregrinos na terra, a própria palavra diz. Então, nosso descanso, a nossa recompensa não é aqui. O Senhor nos abençoa, sim, Ele nos concede aquilo que nós precisamos para viver, né, com tranquilidade, de forma decente aqui nessa terra, sim, porque Ele nos ama, mas a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro está guardado ali no céu com o Senhor. Aí diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, amados, quando a gente planta uma sementinha na terra, dependendo da planta, muitas vezes ela vai levar dias para germinar. Outras plantas vão levar anos para florescer, para dar um fruto. Então, a gente planta e aguarda, assim, o agricultor ele fica esperando. Então, nós também, nós estamos aqui plantando, semeando a palavra do Senhor. Quem dá o crescimento da semente é o Senhor. Então, nós vamos colher esses frutos um dia, mas precisamos ter paciência. Paciência da parte do Senhor, aquietar o nosso coração, confiar nele. E aí, falando no versículo 10, né? Que, ó, continuando no 9, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está à porta, né? Vamos nos queixar contra os nossos amados irmãos. Vamos colocar na presença do Senhor aquilo que tem nos afligido, nos magoado. Muitas vezes, né? A gente se sente magoado por certas situações, mas é o Senhor que conhece a intenção dos corações. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento, né? Se pegarmos os profetas do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Daniel, né? Que tanto sofreram, padeceram, foram humilhados, pesados. Por quê? Porque eles não eram amigos do mundo, eles eram amigos do Senhor. Eles eram filhos e servos do Senhor, amados, obedientes à voz do Senhor, e por isso o mundo os odiou. Por isso, o mundo não lhes trazia alegria, não lhes trazia contentamento. E assim somos nós também somos servos do Senhor, né? Chamados, eleitos do Senhor, mas não para morar aqui nessa terra eternamente, para fazermos a obra do Senhor, para sermos exemplos de amor, de paciência, de mansidão, para sermos exemplo daqueles que levam a palavra com amor e daqueles que obedecem ao Senhor. Então, nós também somos comparados a eles, porque de certa forma também estamos nesse mesmo caminho, mesmo que muitos anos depois, mas a promessa do Senhor ainda está de pé. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A história de Jó é uma história muito marcante. Jó perdeu tudo que ele podia perder nessa terra, ele perdeu. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as riquezas que ele tinha construído ao longo dos seus anos, ele perdeu os amigos se afastaram, começaram a julgá-lo, ele perdeu a saúde e a sua mulher ainda lhe virou as costas. Ainda ele julgou, ele criticou a única pessoa que poderia estar ali ao lado dele, o confortando, o auxiliando naquele momento. E assim também os seus amigos, os quais ele amava, eu creio que ele amava, confiava naqueles amigos, ainda estavam ali para julgá-lo. Então Jó, aqui nessa terra, não tinha quem recorrer. Não tinha, mas ele tinha alguém que estava cuidando dele. Ele tinha alguém o qual nós temos também e que podemos buscar nele o nosso socorro. E ele estará pronto a nos ajudar. É aquele que nos prova, mas também nos entrega a vitória no final. É aquele que nos prova para nos aprovar depois. É aquele que faz o vaso, molda o vaso, quebra o vaso, refaz ele, mas o capacita para a grande obra, mas o enche de azeite novamente, quando esse está pronto para a sua obra. E que maravilha é que a palavra nos compara ao barro, porque realmente o primeiro homem foi formado do barro e nós somos como barro na mão do oleiro. Que maravilha, porque o Senhor pode pegar, quebrar nós,
misturar novamente, fazendo de nós uma nova massa, um novo vaso, como lhe apraz, e usar nós novamente. Então isso é maravilhoso. É tremendo o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E muitas vezes parece que nos esquecemos de que Deus tremendo nós servimos. O Deus que outrora operava tantos sinais, tantas maravilhas, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, expulsou os demônios. O Senhor que revela o oculto e escondido. Quantas revelações o Senhor tem passado aos seus servos, a nós, muitas vezes, através de sonhos, de visões, através da sua própria palavra, Deus tem se revelado a nós. E como podemos esquecer de que servimos a esse Deus? Não. Deus não muda, não há sombra de variação no nosso Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. E tudo aponta para que o Senhor está voltando novamente, porque as dores de parto têm se multiplicado. E nós sabemos que quando se multiplica as dores do parto, quando elas se aumentam, quando as contrações ficam mais perto uma das outras, né? Está próximo da mulher dar à luz. Quanto mais as dores se intensificam, quanto mais próximo o período um do outro dessas dores, mais próximo está de dar à luz. Então sabemos que quanto mais guerras, quanto mais curto o período entre essas guerras, quanto mais catástrofes, mais curto o período entre uma e outra, é porque as dores estão se multiplicando e está perto a vinda do Senhor. Vamos permanecer firmes, vamos permanecer pacientes, perseverantes, e a nossa recompensa vem do Senhor. Como nós temos ouvido por dentro da palavra, vamos pregar em tempo e fora de tempo. Vamos ensinar, vamos exortar, vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que estejamos livres naquele dia do sangue das pessoas, das almas que estão ao nosso redor. Vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E não vamos desanimar, porque o maior está conosco. A palavra diz, se eu não me engano, é no Salmo 20, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós confiamos em um só, que é o Senhor nosso Deus, que através dos seus anjos, do seu Espírito Santo, do seu Filho Jesus nos concede os livramentos, a salvação e a graça para vivermos nesse mundo. E a palavra diz também que o justo viverá da fé, o meu justo viverá da fé. Mesmo que nós não tivermos nada, assim como Jó perdeu tudo, a fé precisa permanecer viva dentro de nós. A fé, a confiança que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Vamos confiar no nosso Deus. Vamos erguer a nossa cabeça, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam, tanto animais como plantas, como os seres humanos. Tudo é dele e ele está no controle de tudo. Ele, pois, estabeleceu um limite para as águas, um limite para a lua, para as estrelas, para o sol, e todos obedecem à sua voz. Um limite para os mares, Deus estabeleceu o limite para cada coisa, o seu curso perfeito, e ali estão todas as coisas como ele determinou. Deus não perde o controle, Deus está no controle de tudo. Vamos crer assim e perseverar até o fim. E Deus nos abençoe. Amém?